Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. O meu nome é Vilma de Deus. E, como todas as quartas-feiras, nós estudamos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, nós vamos fazer a leitura de uma lição do livro Vinha de Luz, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Caridade Essencial, é a lição 110. E tem uma citação do capítulo 2, do versículo 6 de João, que diz assim: E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. E Emmanuel discorre para a gente da seguinte forma: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa, aqui foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Então, agora, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos e sentimentos em uma prece de gratidão a Jesus por estarmos aqui reunidos. Querido Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos em Teu nome, para mais um momento de estudos acerca do Teu Evangelho de amor. Permita, Senhor, que possamos contar com o nosso querido ministro Clarencio, com o nosso querido irmão Plácido, embora à distância da casa espírita, mas sabemos, Senhor, que neste momento o Centro Espírita Irmão Clarencio vem ao nosso lar. Por isso, Senhor, te rogamos que junto aos nossos benfeitores espirituais possamos ter o esclarecimento acerca da mensagem da noite de hoje com muita tranquilidade, paz e harmonia, e que essas doces vibrações, Senhor, do Teu coração generoso e bom, envolvam os nossos lares, os nossos familiares, a todos aqueles, Senhor, e em todos os cantos onde estejam ouvindo o estudo da noite de hoje, possa se fazer a paz, a esperança, a fraternidade e o amor. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver
que o capítulo que a gente estuda hoje, que é o capítulo 13, ele é, na verdade, um roteiro da prática da caridade, porque ele perpassa por pontos que foram estudados aí em outros momentos de estudos atrás, da seguinte forma. Primeiro que ele começa com um trechinho, né? O título dele é parte de uma citação de Jesus, que diz assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ele perpassa pelos pontos a estudar, a se refletir dessa forma: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. E aí vem fortalecendo esse roteiro com a explicação das instruções dos Espíritos. E passa também pelos pontos a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. E o nosso item de hoje é o último, é a beneficência exclusiva, que é o item 20. E ele diz assim: é uma pergunta que tem a resposta do Espírito São Luís. E a pergunta é a seguinte: pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que não têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? E São Luís é catedrático, meus irmãos, em dizer que não. Ela não pode ser exclusiva, né? Ela não pode atender unicamente a um grupo específico de pessoas. A caridade, ela atende a todos, a todos. E aí a gente vai ver, como a gente leu, né, na beneficência aqui, nessa caridade essencial, para que a gente possa, né, Emmanuel vem discorrendo, para que a gente possa fazer o bem, é necessário que a gente tenha esse bem, que a gente tenha esse sentimento de caridade na sua essência. A gente pode hoje ainda não fazer a caridade como Jesus ensina em sua plenitude, mas nós já exercemos a caridade. E no item 17, que vai ser estudado um pouco lá na frente, nós vamos pegar um trechinho, porque são vários pontos, do homem de bem, né? E é no capítulo 17, o item 3, que fala do homem de bem. Mas a gente vai pegar só um trechinho que faz relação com o item da noite de hoje, do estudo da noite de hoje. Que ele diz assim: o homem de bem é humano, é bom, é benevolente para com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmão em todos os homens, respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como eles. Então, a gente já vai vendo aí que mesmo como homens no trato do dia a dia, nas nossas relações do dia a dia, o homem de bem ele não faz essa distinção, ele respeita. E é o que São Luís vem dizendo para nós, quando ele completa aqui, ó: porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. Então, aos olhos de Deus, todos nós somos irmãos. O que ainda fica em nós como separatividade é coisas de quem ainda prevalece o egoísmo, a vaidade, né, o orgulho, que são coisas que ainda existem em alguns muito grande, e aí ressalta aos olhos, em outros em uma menor parcela.
Mas já em muitos, a gente já pode ver que isso já está finalizando. Muitos companheiros, se a gente for analisar e procurar na nossa vida de relação, nós vamos ver companheiros desprendidos. E ao longo dos estudos, né, que nós vamos pesquisando, nós vamos vendo inúmeros companheiros que já fizeram essa caridade sem nenhum tipo de separatividade, de preconceito, nada. Fizeram o bem por simplesmente ser o bem, pelo prazer de fazer e também por ter a sensibilidade de sentir que o irmão precisa, de que o irmão está necessitado daquela ajuda e de que fazer o bem é o bem. É uma coisa muito óbvia, muito simples, e o primeiro beneficiado disso tudo somos nós mesmos, né? Então a gente vai ver os exemplos de Madre Teresa, nós vamos ver o exemplo de Irmã Dulce, vamos ver o exemplo do nosso querido Chico Xavier, que a gente vai contar daqui a pouquinho, um caso fantástico que considero bem significativo para o estudo da noite de hoje, que é simplesmente fazer o bem. E quando a gente faz o bem, a gente supera a nós mesmos, né? Então nós vamos ver que nessa lição de Emmanuel, olha, ele diz assim: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. E aí, no início, ele diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então, é aquela questão lá do homem de bem, que ao longo do tempo, ao longo das nossas vivências, nós vamos melhorando em nós o nosso olhar, a nossa capacidade de observação, a nossa capacidade de refletir sobre determinadas situações e fazer uma mudança em nós mesmos. Porque não adianta nós estarmos dentro de uma casa espírita, nós estarmos dentro de um segmento religioso qualquer, se a gente não sai de si mesmo, se a gente não sai da letra. Nós precisamos colocar isso em prática. E hoje a gente está necessitado disso. Um telefonema, uma mensagem para um companheiro. Às vezes, só uma pequena mensagem: oi, como você está? Está fazendo toda a diferença nos dias que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos, por necessidade, né, num isolamento social, é necessário para um bem maior, mas não impede que façamos o bem. Então, ele continua aqui, né, que ele diz: porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. Então, aos olhos de Deus, nós somos todos irmãos, e aos olhos daqueles também que já praticam a caridade na sua pureza, praticam a generosidade, né? Vamos lembrar Dr. Bezerra de Menezes, que abdica de um lugar mais tranquilo, mais pacífico, para estar conosco. Quanto esse espírito está trabalhando, quanto ele está sendo evocado para socorrer os nossos irmãos. E nós sabemos que esse espírito está aí trabalhando incansavelmente com toda a sua equipe espiritual, e tantos outros companheiros estão dedicados a esse trabalho. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos. E a gente vai ver aí o infortúnio oculto, que é um item que foi estudado anteriormente nesse capítulo. No infortúnio oculto, a senhora, ela não esperava, né, que alguém fosse pedir. Ela simplesmente via, observava
e ia ao encontro, ela ia ao encontro. É o que muitas vezes a gente não faz. A gente muitas vezes espera que venham até nós. Mas nós precisamos ter esse olhar, o que eu posso fazer hoje? Porque ela também ensina a filha a dar de si mesma. Então ela ensina que se a filha for buscar dentro dela os talentos que ela tem, assim somos nós, cada um de nós tem o seu talento. Vamos buscar em nós o que hoje nós podemos fazer pelo irmão. Se é um telefonema, como a gente já falou, se é uma mensagem, né? Se é fazer uma videochamada, uma videoconferência. Hoje aí a gente tem uma plataforma que ampliou a capacidade de comunicação, de se ver. Então já está diminuindo essa distância. Olha o efeito do progresso agindo no momento que a gente tanto necessita. Vamos usar para isso, para minimizar essa distância, para alegrar a corações, né? Às vezes aquele que você, não vou fazer uma chamada de vídeo para essa pessoa, não, porque essa pessoa, puxa, eu nem tenho tanta intimidade, né? Não tenho, assim, eu vou ficar sem graça. Não, gente, vamos tentar. Às vezes você é uma das pessoas que, dentre muitas, que se importou de ligar, né? Que todas aquelas que aquela pessoa conhece não teve essa sensibilidade de recorrer a uma ligação, a uma videochamada, a uma mensagem. Vamos tentar. Não fiquem receosos não de fazer o bem. O bem é sempre o bem. Não tenhamos medo disso, né? Então ele continua assim: só vê semelhantes como seus irmãos. E antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Vamos lembrar também, né? Aí ele continua aqui, vou continuar mais um pouquinho. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Se nós formos remontar aos quadros da passagem de Jesus, tem um quadro que é bastante significativo, né? Porque além de Jesus perceber que alguém estava necessitado da sua ajuda, esse alguém, que é a mulher hemorroíça, ela venceu toda dificuldade, porque uma mulher que tinha sangramento na época, ela era considerada impura. Até no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. E uma mulher no meio de uma sociedade, vencendo aquele momento todo, passando por ali, porque de um sofrimento, vencendo assim mesmo, até as suas energias, porque o sangramento era constante. E ela venceu, se envolveu no meio daquela multidão, conseguiu tocar a veste de Jesus. E ele percebeu ali. Então, essa situação ele percebe, se vira e diz: alguém me tocou, de mim saiu uma virtude. E ele cura aquela mulher pela sua fé, pela sua fé. Ele não perguntou quem era, se era, o que era, quem era, de onde era, não perguntou, ele simplesmente fez a cura, mas com um ponto: a fé. Hoje, o que a gente precisa exercer? A fé. Quando nós, vamos lembrar dos momentos que estamos vivendo hoje, o companheiro chega, né, ao hospital, necessitado de um socorro, ele vai perguntar àquela mão que está ali estendendo, colocando um respirador para ele, fazendo todo aquele procedimento, né, tão doloroso, tão difícil, ele vai perguntar quem é que está ali fazendo aquela caridade, se ele é de tal seita ou de tal partido. Ele não quer saber, ele simplesmente ele vai querer receber ajuda. E aquele que está lá, o que ele vai fazer como homem de bem? Né? E a gente pode até enfatizar ainda mais como cristão.
ele vai atender, também não vai perguntar quem é, da onde é, que partido é. Pelo menos essa é a posição de um homem de bem, né? Então nós vamos estar aí envolvidos nessa situação de ajudar, sem perguntar quem é, como é. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que socorra, portanto, sem pedir satisfação à consciência, pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele o odiasse. Né? Então, nós vamos aqui pegar um trechinho, que ele diz assim, que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfação à consciência. Ou seja, a gente simplesmente vai fazer, não vai pensar. O nosso primeiro impulso é de agir, né? A gente vai beneficiar o companheiro. E tem uma passagem aqui, nesse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, por Ramiro Gama, que é um título assim meio estranho, né? Até a mensagem é meio estranha. É A Barata na Sopa. Esse é o nome dessa lição. Essa lição, ela conta que o Chico, em Pedro Leopoldo, tinha uma senhora, Dona Josefina, que ela tinha um carinho enorme por Chico. E o maior desejo dela era que Chico fosse à casa dela. E aí as pessoas foram, né, aqueles que eram mais próximos de Chico, sabendo do desejo da Dona Josefina, e pediram a ele, e Chico resolveu atender. Ela era uma pessoa cega, já de idade, né? E aí ele resolveu ir à casa dela. Nossa, que alegria! E a Dona Josefina foi avisada antes que ela receberia essa figura ilustre que era o Chico Xavier. E aí ela preparou uma sopa maravilhosa, com todo o amor, com todo o carinho. E quando o Chico chegou, né, ela disse assim, que a mesa estava posta. Numa ponta se sentou o Chico como convidado, né? E ela tinha feito uma sopa. E ela perguntou, né? Ela falou assim, Chico, eu fiz uma sopa, ela está maravilhosa, está consubstanciosa. E aí colocou o prato e Chico foi comendo, né? Foi olhando. E quando o Chico olhou, que ele foi dar a primeira colherada, ele viu uma barata preta enorme na sopa. E nesse primeiro momento que ele viu, a Dona Josefina perguntou, e aí, Chico, está gostando da sopa que eu fiz? Fiz com muito carinho, ela está consubstanciosa. E Chico falou assim, não, minha irmã, está maravilhosa, eu não mereço tanto. E aí Chico, conversando com ela, né, começou a conversar e conversando, e aí foi comendo. Quando terminou a conversação, que ele olhou para o prato estava limpinho, ou seja, a barata também se foi. Então, por amor, pela caridade, ele venceu até a racionalidade, até a repulsa. E chegou para mim essa história, chega ao ápice, porque eu tenho pavor de barata, né? Não sei se vocês têm, mas eu corro de barata. E chegou ao ápice de comer esse inseto para poder levar alegria, e olha que ela não enxergava. Mas ele respeitou porque ele não estava sozinho. Se ele separasse a barata, as outras pessoas iam ver e aí ia constranger a companheira. Olha só o exemplo que Chico, mais uma vez, traz para nós a respeito da caridade, né? Então nós vamos vendo, meus irmãos, que para fazer a caridade é preciso que a gente saia de si mesmo, que a gente saia
da letra, para que a gente possa fazer valer tudo isso que a espiritualidade espera de nós. O que eu posso fazer nesse momento? Aí cada um vai ver o seu talento. O que eu posso? Eu posso fazer uma costura, se eu posso doar uma cesta básica, se eu posso... Vou ver o que eu posso fazer. Porque tem uma outra história de Chico, rapidamente, para a gente encerrar, e que já estamos caminhando para o final, né? É uma pena, mas já estamos caminhando para o final, que uma certa vez um homem bateu à porta de Chico e era um homem muito rico. E antes dele bater a porta, Chico colocou o seu melhor terno, se harmonizou todo, ficou todo bonito, e as pessoas que estavam convivendo com Chico perguntou: Chico, por que você está se arrumando tanto? Porque hoje nós vamos receber uma pessoa muito importante. E aí, quando determinada hora, bateram a porta, tocaram a campainha. E aí chegou a pessoa: pode entrar. Chico já espera pelo senhor. Era uma pessoa muito rica do Brasil, né? De muitas posses. E aí a pessoa começou a conversar com o Chico e no dado momento a pessoa desabou a chorar. Chorou, chorou, contou lá a sua história. Chico atendeu, a pessoa saiu mais tranquila, mais pacificada e foi viver a sua vida com as orientações de Chico. E aí as pessoas perguntaram: mas Chico, uma pessoa tão rica, com tanto dinheiro, você sabia que ele tem muito dinheiro? Aí ele fala, Chico fala para a pessoa que perguntou, né? Ele era tão rico, ele é tão rico, que ele só tinha dinheiro. Então que a gente reflita bastante nisso. No que nós temos para dar, a riqueza é também um talento que a gente possa usar. Ela é um bem, quando a gente sabe empregar. A pobreza também é um talento, que a gente possa aprender a dividir aquilo que a gente já possui. Então, meus irmãos, é com muita alegria que a gente termina, né, dando continuidade aqui à leitura dessa página de Emmanuel, para a gente passar a prece. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nós, nos instantes de supremos testemunhos da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e dizer assim: querido Mestre Jesus, neste momento, Senhor Jesus, em que costumávamos estar na casa de Clarencio, recebendo os passes revigorantes, os passes de cura, os passes que renovam o nosso sentimento, renovam nossa alma, nos refazendo física e espiritualmente, como sabemos neste momento, o Centro Espírita vem ao nosso lar. Que possamos sentir, Senhor, as vibrações doces de amor, de paz, de luz, de fluidos salutares, nos envolvendo, refazendo o nosso corpo espiritual, para que, equilibrados, possamos estar, Senhor, fazendo a relação com o corpo físico, criando, Senhor, barreiras para contrapor a
todos os males que possam nos atacar fisicamente. Mas, sobretudo, Senhor Jesus, que o nosso pensamento elevado seja, Senhor, o grande remédio que há de nos curar, que há de fortalecer as nossas células de defesas, através, Senhor, da ligação com Deus, nosso Pai. E assim, Senhor, neste momento em que recebemos a Tua paz, a Tua luz, a envolver cada canto e recanto do nosso lar, a envolver cada um de nossos irmãos aqui presentes, a envolver, Senhor Jesus, a todos nós encarnados e desencarnados, na Tua doce vibração de amor e de harmonia. Certos, Senhor, deste amparo, rogamos ao Teu coração para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, sob as bênçãos de paz, de amor e de luz, com a permissão, sobretudo, de Deus nosso Pai. Que assim seja. Muita paz. E assim, meus irmãos, nós encerramos os nossos estudos. Fiquem em paz, que todo o resto da semana seja de boas notícias, de tranquilidade, de vibrações elevadas e de muita paz. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus.